É bem comum que as pessoas tenham uma listinha com alguns lugares que gostariam de viajar ao longo da vida. Afinal, viajar é algo incrível. E com um pouco tempo e planejamento, é possível conhecer qualquer lugar do mundo. Bem, na verdade não é bem assim, né? Alguns lugares são secretos e extremamente confidenciais. Aceite o fato. Você nunca poderá colocar os seus pezinhos nos lugares que nós iremos apresentar para você. Se você é novo aqui no canal, saiba que já fizemos um vídeo falando sobre esse assunto. É só clicar aqui no card acima. Conheça agora os lugares que você é proibido visitar. A Casa das Irmãs Fox. Embora seja menos conhecido do que os outros lugares assustadores, a pequena Casa das Irmãs Fox é sem dúvida uma das casas mal-assombradas mais importantes de todas. Visto que o fenômeno serviu de base para outros casos de assombrações e até lançou uma religião. Em 11 de dezembro de 1847, o pai, membro da igreja metodista, e a mãe e duas filhas mais novas da família Fox mudaram-se para uma casa em Woodsville, em Nova York. A casa já teria tido como mal-assombrada, devido aos estranhos barulhos ouvidos e os inquilinos anteriores. A família Wickman, que teria saído justamente por causa dos incômodos barulhos. Depois de algum tempo, as duas jovens irmãs, chamadas Meg e Kate Fox, supostamente começaram a comunicar com o fantasma de um vendedor assassino. As irmãs, como em uma sessão de espiritismo amadora, teriam feito perguntas ao espírito, e ele as respondia com batidas ou barulhos misteriosos. Muitas pessoas, incluindo a mãe delas, ficaram impressionadas com o que parecia ser um contato verdadeiro com o morto. Mais tarde, as duas irmãs admitiam que inventavam sons, que não havia nenhum vendedor assassino. Tudo tinha sido uma travessura. Baseado na experiência de comunicação com os mortos através de sons, foi criado o espiritualismo, que ainda é praticado. Metrô 2. Não deve ser confundido com o metrô de Moscou. O metrô 2 é um sistema de metrô especial que supostamente foi construído para o líder paranoico Joseph Stalin. Alguns acreditam que ele foi concebido para transportar oficiais importantes, inclusive Stalin, para facilitar o acesso de pontos de fuga estratégicos, especialmente no caso de uma guerra nuclear. Escavadores aventureiros encontraram a entrada para o sistema em meados dos anos de 90. Embora sua existência não tenha sido confirmada ou negada, o sistema foi mencionado em alguns documentos, incluindo um do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Bohemia Grove, Estados Unidos. Localizado em Mount Hill, em São Francisco, mais precisamente na Avenida Boêmia, 20.601, o Bohemia Grove é um clube extremamente exclusivo, composto apenas por homens. A organização foi fundada no finalzinho do século XIX, e os integrantes membros da elite econômica, política e artística dos Estados Unidos se reúnem anualmente durante 2 semanas em um acampamento. Alguns dos membros mais ilustres do clube incluem ex-presidentes norte-americanos, como Eisenhower, Reagan, Ford e Bush, assim como figurões famosos como Mark Twain, William Hearst, Klein Westwood e integrantes da família Rockefeller. Segundo os rumores, nesses retiros, os sócios participam de uma série de cerimônias carregadas de simbolismos e rituais. A lista de espera para entrar no Bohemia Grove é de 15 a 20 anos, e é necessário que o aspirante seja convidado por 2 membros do clube. Além disso, o candidato deve provar que frequentou alguma universidade de elite e que é muito bem relacionado. Uma vez aceito, o novo integrante passa a pagar uma taxa de iniciação de $25 mil, além de taxas anuais de sócio no valor de $5 mil. Mesgorye. Mesgorye é o nome de uma cidade militar fechada, localizada próxima ao Monte Yamantal, nos Montes Urais da Rússia. A localidade foi fundada a partir de fusão de guarnições militares e ficou conhecida no resto do mundo após ser descoberta por satélites espiões norte-americanos no final dos anos 90. Segundo a estimativa de especialistas, este lugar, que ainda está em construção, ocupa uma área de mais de 980 km² e tem capacidade de abrigar uma população de 60 mil pessoas. Além disso, militares norte-americanos observam vários projetos de escavação no local ao longo dos anos. Os russos já apresentaram várias explicações a respeito da movimentação, alegando que a cidade não oferece qualquer risco aos Estados Unidos. Segundo disseram, o local funcionaria como um centro para trabalho de mineração, que lá existiria um enorme cofre que guarda tesouros russos, um abrigo nuclear e um armazém para alimentos.
No entanto, nenhuma das justificativas convenceu os norte-americanos completamente. Fort Knox. Conhecido pelo nome de Depósito de Ouro dos Estados Unidos, o Fort Knox foi construído em meados da década de 30 para guardar as reservas de ouro dos Estados Unidos. O edifício também já chegou a abrigar a Declaração da Independência dos Estados Unidos, a Constituição e uma cópia da Magna Carta e várias joias, reservas e documentos históricos de países europeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Fort Knox conta com 2 andares, e a entrada ao cofre é guardada por uma porta com mais de meio metro de espessura, pesando 20 toneladas. Além disso, originalmente, a estrutura foi construída com 750 toneladas de aço reforçado, 670 toneladas de cantoneiras, também de aço, mais de 450 metros cúbicos de granito e quase 3,2 mil metros cúbicos de concreto. O forte é guardado por câmeras de segurança, alarmes, arame farpado, cercas elétricas, minas terrestres, guardas fortemente armados, microfones e também por batalhões que formam parte das unidades do exército que montam o acampamento na área. O motivo de tudo isso é que atualmente o Fort Knox guarda um total de aproximadamente 4,2 milhões de quilos de ouro, e o acesso ao interior do cofre, obviamente, é terminantemente proibido. Santuário Grand Is. Este templo sagrado fica no Japão e foi construído no século IV a.C., sendo inteiramente dedicado a Amaterasu, a deusa do sol, e lá onde está teoricamente o Neiki, uma espécie de espelho da mitologia japonesa. O templo é demolido e reconstruído a cada 20 anos, para simbolizar a morte e o renascimento. Atualmente está em processo de reconstrução da estrutura. As poucas pessoas autorizadas a entrar no local são alguns padres e membros da família imperial japonesa. Sala 79. Nem pense em tentar descobrir o endereço deste lugar misterioso e alvo de inúmeras especulações. E é até bom que você seja proibido de entrar nele. A Sala Misteriosa, que ao que tudo indica fica na capital da Coreia do Norte, foi criada na década de 1970 e é o local utilizado pelo governo para descobrir estratégias de obtenção de uso de moedas estrangeiras. Apenas pessoas de extrema confiança podem entrar nessa sala. Algumas especulações defendem a ideia de que o local é usado para transações ilegais, que envolvem o contrabando de armas e tráfico de drogas. A organização é acusada também de usar várias contas bancárias na China e na Suíça para transações ilegais e lavagem de dinheiro. O governo do país nega a participação em operações ilícitas. O Templo. O Templo é uma igreja construída em 1185, em Londres, pelos Cavaleiros Templários. Ela era utilizada por eles como seu quartel-general e também para suas cerimônias secretas de iniciação. Com o fim dos Templários no século XIV, a igreja passou a ser controlada pelos Cavaleiros de Malta, até que no século XVII, o rei James I assumiu a propriedade. A igreja tornou-se popular com o sucesso do livro O Código da Vinci, que a cita como um dos locais que guardariam segredos referentes ao Santo Graal, ou a linhagem sagrada de Jesus, segundo a trama do romance. Durante o esplendor dos Templários nos séculos XII e XIII, várias figuras importantes lá foram enterradas, e é possível ver suas monumentais esfinges de mármore, uma ao lado da outra no chão da igreja. O templo foi construído por Heráclius, patriarca de Jerusalém, em honra da abençoada Maria. Acredita-se que no local tenha guardado vários projetos sagrados vindos da Terra Santa, além de ter abrigado várias das reuniões secretas e misteriosas dos Cavaleiros Templários. Parte do local é aberta à visitação do público, outra, no entanto, é restrita. Muitas lendas correm pelas localidades próximas. Uma das mais famosas é que ninguém que não passou pela fase de iniciação dos Templários viu o que há no setor restrito do templo, e quem tentou se deu muito mal. O quartel de Babenhausen. No quartel alemão Babenhausen, hoje um museu, os fantasmas de soldados alemães, alguns com uniformes da época da Segunda Guerra Mundial, têm sido avistados. A cidade foi o local onde aconteceu a queima de uma bruxa numa estaca, no século XIX, e disse que seu fantasma já seduziu e depois matou vários soldados alemães desde então. Ninguém sabe ao certo por que tal entidade escolhe soldados, mas conta a lenda que os fantasmas dos soldados que apareceram por lá foram todas vítimas dessa bruxa. Disse que as luzes se apagam sozinhas e vozes são ouvidas no porão. Alega-se que passos e comandos são ouvidos à noite, supostamente sem causa física. Variantes da lenda falam que, se um soldado visitar o museu e tirar o telefone do gancho, uma mulher poderá ser ouvida algumas vezes, a falar então de maneira que não dá para se entender, nem em alemão e nem em inglês.
Os moradores da cidade evitam comentar do assunto, embora a atividade paranormal atraia curiosos. A casa em Amityville. Esta casa, situada no número 112 da Avenida Ocean em Amityville, Nova York, foi palco de um brutal assassinato em 14 de novembro de 1974. Aos 23 anos, Ronald DeFeo Jr. atirou e matou seus pais e 4 irmãos. Pouco mais de um ano após o crime, George e Kate Lutz e seus 4 filhos se mudaram para a casa de Ronald. A família adorou a casa, mas as coisas mudaram após poucos dias. Mesmo depois de ter o lugar abençoado por um padre, a família começou a passar por situações estranhas, como ouvir ruídos, passos e sentir odores misteriosos. A versão dos Lutz sempre foi contestada, e muitos dizem que ela faz parte de uma jogada de publicidade para o conto literário. O fato é que a casa de Amityville ficou conhecida como um dos lugares mais assustadores dos Estados Unidos. Atualmente, ela está à venda e ainda é visitada por dezenas de curiosos que querem ver de perto o imóvel que inspirou livros e filmes.